Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Universidade Farid. Hoje estamos aqui com um convidado extremamente especial, Luiz Marcati. Vou apresentar um pouco agora o Luiz para que vocês possam conhecer. Luiz Marcati, sócio e presidente da Mesa Corporate Governance, é administrador de empresas com especialização em comércio exterior, certificado em mediação pelo Instituto Família, formação de conselheiro de administração pelo IBGC, formação de presidentes de conselho de administração no INSEAD na França. Há 27 anos atua como consultor em governança e gestão corporativa. Membro associado do IBGC, coautor do livro Nos Bastidores da Educação Brasileira, articulista e membro independente de conselho de administração. Seja muito bem-vindo, Luiz Marcati. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo. E que vai ser ótimo. O Luiz está aqui conosco na Farid, nos ajudando nesse processo de governança corporativa. E para a gente começar, Luiz, então, explica para a gente o que é governança corporativa. Tá certo. Governança tem uma definição básica que diz que governança é a maneira pela qual os sócios tomam decisões e controlam suas empresas, tá? Então, governança corporativa é a maneira pela qual a gente organiza a administração das empresas a partir dos seus sócios, da relação societária, e como essa relação caminha para dentro da empresa. Se eu pensar na ciência da administração, a ciência da administração das empresas é dividida em dois blocos. Então, a governança corporativa, que trata dos temas ligados à sociedade, e a gestão corporativa, que é quem toca o dia a dia dos negócios. Muito bom. E na sua carreira, Luiz, assim, qual foi o ponto de virada onde você entendeu que a governança era fundamental para a sustentabilidade das empresas? E aí, então, você começa se projeta nesse lugar e entrega toda a sua capacidade, enfim, todo o seu talento neste ponto aí. Eu fui convidado para entrar na mesa pelo sócio fundador da mesa, o Herbert Steinberg. Eu venho da origem do mercado financeiro, fui executivo do mercado financeiro, fui consultor do mercado financeiro. Depois, ao ter o contato com o Herbert, ele me convidou para conhecer esse mundo, né, da governança. E para mim ficou muito evidente que trabalhar na governança era ajudar exatamente na visão de longevidade e sustentabilidade dos negócios, né? Quando a gente olha a maioria das empresas no Brasil, elas são de controle familiar. Sim. E por serem de controle familiar, isso eu estou falando, são mais de 90% das empresas ativas no Brasil, tá? Muitas dessas empresas passam por ciclos, com ciclos de crescimento, os ciclos de aumento de competitividade, a busca da produtividade, mas também o aspecto ligado na sociedade, que é a formação da família empresária, a composição do processo de sucessão dos atuais líderes, sejam eles fundadores ou já de outras gerações. Então, eu fui aprendendo sobre a governança nesse período, e que essa é a maneira pela qual a gente pode ajudar as empresas a construírem uma vida longeva e sustentável. Aqui na Farid hoje a gente já está na 4ª geração, e isso é extraordinário, né? Sim. E você traz isso, 90% das empresas do Brasil, elas são de natureza familiar, né? Sim. Qual que é a média, qual que é a estatística do tempo de longevidade? Assim, quantas gerações? Conta isso pra gente, porque a gente sabe que quanto mais as gerações elas vão avançando, mais complexo e desafiador vai ficando, né? Sem dúvida, os dados são um pouco assustadores pela taxa de mortalidade que as empresas familiares trazem. Se por um lado 90% das empresas são de controle familiar, por outro lado, a taxa de mortalidade estatística aponta que de cada 100 empresas constituídas nas famílias empresárias, só 25 vão sobreviver à passagem da primeira para a segunda geração. Menos de 15 da segunda para a terceira.
menos de 10 da terceira para a quarta. Então, do mesmo jeito que nascem muitas empresas no âmbito das famílias empresárias, muitas delas não estão preparadas para viver este processo longevo. E o caminho da sucessão, ele sempre se torna um ponto crítico nisso. O que é passar de uma geração para outra significa trocar um modelo de administrar por outro. Sim. As pessoas são diferentes, os momentos são diferentes. A empresa, quanto maior ela vai ficando, mais complexa a sua administração. Então, o desafio de preparar as gerações para seguir adiante nesse empreendimento, para conduzir esse legado adiante, sempre é um desafio muito grande e traz muito risco para a sobrevivência dos negócios. Então, a Farid, para mim, é uma honra estar podendo trabalhar numa empresa que está perto de alcançar seu centenário. Centenário. Né? E aqui no Brasil, a gente ainda ouve falar de poucas empresas que alcançaram isso. Né? O mundo empresarial brasileiro, ele é muito novo comparado com o mundo europeu ou asiático, né? Onde a gente encontra empresas de mais de 500 anos. Sim. Né? Isso aqui no Brasil realmente é novo. No Brasil é novo. É um empresariado brasileiro na linha da história, né? Então, é novo. E qual que é a hora, assim, para a empresa falar assim, precisamos fazer uma governança corporativa? Existe uma hora boa? Conta isso para a gente, para essa decisão, assim. Existem alguns fatores que disparam essa necessidade, essa consciência dos empresários, dos sócios, a trabalharem esses aspectos da governança. O caminho da governança, ele passa por definição de regras, estruturas, de práticas profissionais de administração, a partir da própria relação dos sócios. Grande parte das sociedades familiares são conduzidas por relações não formais dos sócios. Acordos tácitos, não está escrito em lugar nenhum. Né? Só que, se eu pego uma empresa que não está escrita em lugar nenhum como os sócios querem se conduzir seus negócios, eu, se sou um colaborador dessa empresa, vou procurar entender o que pode, o que não pode, o que o dono gosta, o que o dono não gosta, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, e é meio que assim que a gente vai compondo. Imagina traduzir isso tudo em formalismo, Sim. estruturas, políticas, normas, tá certo? Que é exatamente para criar um jeito que sai da pessoa e passa a ter uma visão corporativa. Então, a pessoa, os donos, os fundadores, influenciam a empresa com seus valores, seus princípios, seus jeitos de entender negócio, e a gente tem que ter a capacidade de traduzir isso em normas, políticas e jeito de funcionar para garantir melhor equilíbrio no padrão, no controle, na busca da performance. Construindo um modelo de gestão mesmo, né? De governança e de gestão, exatamente essa relação. Então, o ponto aqui é em que momento o empresário vai buscar? Via de regra, quando a empresa cresce muito. Então, quanto maior a empresa, mais complexa fica a sua administração, e muitas vezes o dono fala, puxa vida, eu não estou dando conta de cuidar de tudo. Antes eu sabia o nome de todo mundo que trabalhava para mim, hoje eu não sei o nome da metade. Hoje os assuntos são muito mais técnicos, ou muito mais tecnológicos, ou a complexidade do mundo dos negócios, das finanças, trazem pressões para a cabeça e para a vivência dos empresários. E aí eles vão atrás de outros recursos que vão apoiá-los e suportá-los nesse processo de crescimento, para que ele seja contínuo, consistente, né? Para buscar longevidade. Porque ele pode dar um pico numa maré boa de negócio, mas se eu não me sustentar aqui, criar um novo modelo para funcionar, eu posso cair. Se eu voltar para trás, aí eu não consigo mais me recuperar. E aí uma retomada pode ser mais... Parte da mortalidade passa por isso. Né? E a sucessão, sem dúvida alguma, o momento da sucessão, preparar a saída do fundador ou dos atuais controladores, trazem essa demanda para eu preciso de algum jeito preparar esse processo. Muito bom. Como que você enxerga a evolução da governança corporativa no Brasil? Você vê que esse processo todo, ele está evoluindo e está cada vez mais robusto,
A gente vê isso fora do Brasil, já na Europa, enfim, em outros países, com muito mais corpo, né? Mas e aqui no Brasil? Como que você vê? Quando nós começamos a trabalhar em governança, isso no começo dos anos 2000, né, ele era um assunto muito restrito ao mercado de capitais, muito restrito às empresas listadas em bolsa, porque era até por uma demanda compulsória. Para eu abrir capital na bolsa, eu tenho que ter uma estrutura de governança formalizada, senão eu nem consigo me candidatar. Só que nós fomos percebendo que com o caminho da evolução, o crescimento da empresa, a complexidade dos mercados, o natural avanço na idade dos empresários, começaram a trazer essas demandas do tema da governança para dentro das empresas. Isso passou, seja pela mídia, isso passou pela academia, os cursos de graduação nem tanto, os cursos de pós-graduação e MBA começaram a tratar esse assunto. Então isso começou a ganhar corpo e a gente viu a percepção de muitos empresários, porque assim, como eu citei, na bolsa é compulsória a governança. A empresa de capital fechado é voluntária. E aí nós começamos a ver um movimento de busca por esse tema de governança e por essa formalização das estruturas e práticas como um valor para a empresa. Então os próprios empresários perceberam o valor disso para si, para a sua sociedade, para o seu negócio e para a sua família. E começaram a trazer para dentro das companhias essas demandas e esses trabalhos. O que acaba acontecendo aqui no Brasil, um mercado de capitais muito pequeno. Nós estamos falando que o Brasil hoje tem cerca de 300 empresas listadas na Bolsa. Pequeno. Muito pequeno. Mas nós temos um número muito grande de empresas de capital fechado, seja de controle familiar ou não, que estão buscando esse caminho. Então a gente viu a percepção de valor, né, acontecer na cabeça dos empresários para trazer para dentro das suas vivências esse modelo formal de governança. Veja bem, todas as empresas, os empresários buscam desenvolver suas técnicas de produção, de comercialização, de controle, tudo aquilo que passa na gestão do dia a dia, não é? Então, as tecnologias, os processos, as inovações, eu trago muito para esse mundo. Eu não posso deixar o mundo da governança dissociado, isso é muito distante. Se eu avançar muito aqui na gestão e não tiver um avanço na mentalidade empresarial, eu vou estar destoando, não é? Se eu pensar em governança e gestão como um corpo, a empresa como um organismo vivo, a gestão é o corpo, a governança é a cabeça. Não adianta eu avançar demais com o corpo se eu não tiver com a cabeça equiparada a este avanço. Luiz, você trouxe aí a tecnologia, essa chegada a gente está vendo, né? A chegada do digital de uma forma acelerada e transformadora, tudo mudou, os negócios estão mudando. E nessa mudança, nesse mundo tão dinâmico e tão digital, o que precisa mudar na mentalidade das empresas com essa chegada do mundo digital, com a intensidade que está chegando? Primeiro eu acho que quando a gente fala da chegada de tecnologias novas, isso desde sempre, né? Você traz junto o medo de o que eu vou fazer com essa tecnologia, Exato. Como essa tecnologia vai me afetar. Então, é muito natural. Os impactos que vai trazer para o negócio. Eu acho que os grandes desafios que nós temos no mundo da governança é quebrar esses medos de estar aberto a conhecer e assimilar novas tecnologias. Elas virão. Não tem jeito. Eu não tenho como negar isso. Eu não tenho como lutar contra isso. Agora, eu tenho que sim saber como usar em benefício daquele negócio. Nem tudo que está aí disponível é a melhor solução para a minha empresa, só porque dizem que está aí. Então, eu tenho que ter a capacidade de entender quais são as tecnologias disponíveis, quais são as demandas atuais e futuras do meu negócio e como essas coisas podem se juntar de uma maneira positiva, produtiva. Não pode ser uma panaceia. Eu tenho que trazer inteligência artificial porque hoje todo mundo está usando. Mas eu vou usar como? Vou trazer que resultado com isso?
Eu vou criar que vínculo com a minha parte de inovação, operação e gestão para que isso seja de fato produtivo. E também a questão do volume de informações. Alguns anos atrás a gente falava que a gente estava vivendo a era da informação. Só que hoje a informação está disponível em qualquer lugar, a qualquer momento. É só você pegar seu celular e você acessa o mundo de diversas formas, isso. né? E em diversas plataformas. E por um aplicativo de inteligência artificial, você vai acessar bancos de dados do mundo todo. Então, de verdade, Érica, nós estamos vivendo já há algum tempo a era do discernimento. Eu acho que esse é o grande desafio. Sim. Ter discernimento sobre o que de verdade faz sentido eu usar, o que eu tenho que procurar, onde eu vou buscar esse benefício, como eu vou ter uma inovação contínua e não apenas ir na onda da moda do momento. Sim, sim. E aí é necessário maturidade, porque o discernimento é necessário maturidade. Sim. Muito bom, Luiz. Como que a governança corporativa, você já disse isso para a gente de diversas formas, mas de uma forma prática, assim, como que ela pode contribuir para que uma empresa familiar ela possa evoluir geração por geração, ela possa perpetuar por gerações. E assim como empresas fora do Brasil, você mesmo trouxe aqui, que tem empresas com 400 anos, com 500 anos. Como que a governança pode contribuir para que a nossa empresa e tantas outras que buscam a governança para ajudar no processo de longevidade? Olha, trabalhando há tanto tempo aí em governança, são mais de 22 anos atuando nesse mundo da governança, eu posso dizer que trabalhar com governança é cuidar da coletividade, é ter uma visão coletiva, preservar o coletivo. O que chama coletivo numa empresa? O que é melhor para a família como um todo, não para um membro ou outro, um braço ou outra família. É cuidar da sociedade como um todo, em equilíbrio na relação societária, em equidade, não um sócio ou outro. Assim como o negócio, né? Como eu cuido desse negócio com visão de performance, riscos, longevidade, tá certo? Então, eu acho que esta é a grande contribuição que se traz. Porque quando eu olho para o negócio e eu vejo, por exemplo, que pela idade dos atuais sócios, daqui a tanto tempo eu vou ter que criar um processo de substituição pela linha natural do tempo. Sim. Tá certo? Vai acontecer. Como eu devo preparar isso? Deve ser um evento e não um fato. Não, perdão. Tem que ser um processo e não um fato. Ou seja, eu tenho que cuidar da sucessão como um instrumento de governança olhando para o futuro. Então, daqui a quanto tempo o sócio que está conduzindo os negócios começará a transitar para um outro papel que pode ser o de aconselhamento, de mentoria, deixando a gestão do dia a dia para a próxima geração. Então, eu tenho que olhar isso na linha do tempo até para preparar este caminho, tanto para o sucessor quanto para o sucedido. Cuidar das duas. Tá certo? E eu tenho que pensar também e avaliar com muito criticismo pragmático, será que nós temos dentro da família pessoas preparadas e com vocação para cumprir este papel no futuro? Ou para cuidar do negócio, talvez seja melhor eu buscar pessoas de fora para assumir este papel. Seja, em definitivo, seja transitório. Às vezes a diferença de idade e maturidade é tão grande que eu tenho que fazer... Temporário, até preparar. Ou não, né? Ou eu passo realmente a transitar. O ponto-chave aqui, e eu quero deixar isso bem claro, é que profissionalizar empresa familiar não é demitir família. Não é demitir o parente da empresa. Profissionalizar uma empresa familiar é você instalar práticas, processos formais e profissionais de administração. É a maneira pela qual eu vou me relacionar com as pessoas que estão na empresa, sejam da família ou não. Sim. Certo? Então, eu acho que nesse aspecto a governança vai atuar diretamente. Luiz, te ouvindo, é como se a gente, na minha escuta aqui, tivesse encontrado o propósito da governança corporativa quando você traz trabalhar para o coletivo.
E é um propósito extremamente elevado. É nobre. É nobre. É nobre. É isso. É nobre. E ele é tão nobre. Uma das coisas que a gente mais cita quando trabalha com a família empresária e a preparação de sucessores é levar a consciência a esses sucessores, a consciência deles, de que ao receber uma participação de uma empresa, ele não está recebendo apenas uma herança patrimonial, um ativo, um valor. Ele recebe uma responsabilidade social muito grande. Sem dúvida. Então pensa nesse grupo aqui. Quantas pessoas trabalham nesse grupo? Sem Quantas dúvida. pessoas, quantas famílias dependem da existência e do sucesso da performance disso? Então a responsabilidade social é muito grande e isso tem que estar na consciência do sucessor. De cada um deles, né? Sucessor, sucedido, né? Muito bom. Luiz, com 27 anos de experiência nesta área, qual é o maior mito de governança corporativa que você gostaria de desconstruir aqui agora com a gente? Sim. É fazer a governança para os outros verem. É eu contar que eu tenho uma governança para contar para os outros. Ou para mostrar para alguém. Para mostrar. A governança ela tem que ser trabalhada na consciência de que ela traz benefícios internos. Esses benefícios internos vão alimentar uma boa imagem para fora. Mas eu tenho que cuidar de dentro de casa. Eu não tenho que ficar construindo as coisas para contar para os outros, ou para o banco, ou para o investidor, ou para... Não, eu tenho que fazer isso dentro de casa, melhorar a minha maneira de administrar o meu negócio, de gerir o meu negócio, de cuidar das pessoas que atuam comigo, e aí sim, por consequência disso, eu passo a ter uma imagem reforçada. Aproveitando isso aí que você traz, né, dessa desconstrução desse mito, na prática, o que muda numa empresa que instala e que tem uma governança corporativa funcionando? Eu vou trazer plenamente assim, funcionando, em funcionamento. O que muda? Dá bastante coisa, né? Quando a gente pensa nos princípios da boa governança, tá? Eu estou falando da transparência. Sim. Então eu mudo muito a maneira pela qual a gente informa interna e externamente, a equidade, o tratamento justo e igualitário entre todas as pessoas envolvidas com a empresa, a partir da sociedade, os executivos, os fornecedores, os clientes, a sociedade ao nosso redor. A gente traz a questão da responsabilidade corporativa, com impacto na responsabilização das consequências dos nossos atos. Então eu como empresário, eu como conselheiro, eu como executivo, tenho que saber que as decisões que nós tomamos dentro da empresa impactam a vida e o ambiente ao nosso redor. Como a gente pode fazer isso de maneira positiva e responsável. Tá? Então é isso, é construir um ambiente e, logicamente, com a boa governança, eu vou ter as regras formalizadas, clareza sobre o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve fazer, atuando na empresa, permite a gente ter um ambiente de discussão estratégica contínua e avaliação de performance contínua. Então eu estou olhando, esse é um desafio importante para o Conselho de Administração, é monitorar a performance do dia a dia da empresa, mas entendendo que a maneira como a gente constrói o resultado de hoje pavimenta o nosso futuro. Então, como conselheiro, eu tenho que ter olhado no hoje e no longo prazo. A gente pode fazer o resultado desse ano e comprometer a empresa no ano que vem. Então, a gente tem que cuidar disso. Entrega o resultado de hoje de uma forma que o pavimento tem. Fazer um planejamento com uma visão de curto prazo, mas sem perder o olhar no longo prazo. Acho que nós temos muita conversa. Nós vamos fazer outro podcast para falar depois do conselho. Depois a gente seleciona. Não é outros temas. Para a gente encerrar aqui agora essa nossa conversa que está maravilhosa, Luiz, qual pergunta que você acredita que todo líder, toda pessoa que tem gestão de pessoas na sua responsabilidade deveria fazer sobre governança corporativa para si e para a própria organização?
Eu acho que antes de mais nada é preciso entender bem como a governança corporativa impacta as empresas. Muitas vezes isso é difícil de perceber, porque eu estou tão acostumado a funcionar do jeito que eu sempre fiz, ou do jeito que o dono sempre decidiu, ou, né, que fica meio assim, não, mas se mudar, vai mudar o quê de verdade? Então entender exatamente o que uma governança formalizada muda no processo de tomada de decisão e de controle da empresa, para aí sim eu entender como isso vai me impactar. Como eu serei demandado a partir de então, não é? Porque tem um conselho analisando estratégia, risco, performance, sustentabilidade, pessoas, posicionamento de mercado, olhando tudo isso de uma reputação, olhando tudo isso de uma maneira integrada, com essa visão complexa, sistêmica. Isso vai trazer demandas, talvez não sejam demandas diferentes, mas um jeito diferente de demandar a cabeça dessas lideranças, né? Ou seja, algumas outras coisas que vão além do que eu estou acostumado a fazer no dia a dia, eu posso começar a ser cobrado. Sim. A governança, ela cria um movimento novo, né? Cria um movimento novo. E muito interessante, porque é um movimento de melhora na performance geral, né, do negócio, das pessoas. É uma melhoria sistêmica, né? Muito bem. Luiz, quero muito agradecer, assim, uma honra estar aqui com o Luiz. Que aula que nós tivemos agora sobre governança corporativa, uma aula muito profunda, e por alguém que já te acompanho trabalhando aqui conosco, e nessa conversa mais ainda fica claro a paixão que você tem por isso, tanto que a consciência que você tem da importância desse lugar. Então, muitíssimo obrigada por dedicar esse tempo aqui para a gente, por nos ensinar tanto nesse tão pouco tempo. Obrigada mesmo pela aula. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição para bater outros papos. Teremos outros, se Deus quiser. Obrigada, Luiz. Obrigado.